neste livro está condensada a história de vários grupos que produziram os seus êxodos diante da dominação egípcia e diante da crise do domínio dos faraós. São vários êxodos que acontecem na história. É o êxodo dos hebreus ligados aos grupos abraâmicos, é o êxodo dos grupos de hebreus ligados ao Moisés, a tradição mosaica, é o êxodo dos grupos que estão nas cidades de Canaã, nas cidades-estados. Então são vários êxodos. E cada um desses grupos foi paulatinamente buscando alternativas frente ao grande domínio tributário, ao grande domínio explorador dos reis de Canaã a serviço do faraó do Egito. Então você tem o poderio egípcio, todo ele na arrecadação de produtos, de armazenamento dessa produção para os palácios, vai trazer grandes conflitos de um povo com fome, de um povo na miséria, e esses povos vão buscar o quê? Outros refúgios, outras perspectivas. Então a grande saída desses grupos de hebreus aqui e acolá é buscar a sobrevivência em espaços distantes do controle do poderio da cidade, do poderio do faraó, do poderio dos reis. Esses grupos de hebreus ligados à grande tradição abraâmica, esses grupos de hebreus ligados à grande tradição do Sinai, esses grupos de hebreus ligados à tradição de Moisés no próprio Egito, no delta do Nilo, esses vão promover as saídas desses controles de cidades e viver nas montanhas. É nada mais a constituição de uma nova sociedade nos ambientes das montanhas. Isso na tradição egípcia, eles vão falar dos grandes grupos de apirus, os apirus que se contrapõem ao poderio do faraó e que se tornam a grande ameaça ao controle econômico do faraó. Esses apirus, na tradição bíblica, são nada mais os grupos de hebreus. Hebreus e hebreias que fazem um enfrentamento político, um enfrentamento econômico a todo esse poder dos reis e das cidades, estados e dos faraós. Então, você tem aí uma grande história que condensa vários êxodos. O êxodo e os êxodos. Moisés e os outros grupos. Os hebreus e as hebreias, formando um grande contingente de grupos que se revoltam. Claro que tudo isso, na pesquisa bíblica, há muito tempo, em termos de questões sociológicas, se falava de que a história do êxodo tem a ver com uma grande história de migrações. Essa é uma teoria de que você tem uma grande contingência de migração. São os grupos abraâmicos que migraram, são os grupos ligados a Jacó que migraram, foram parar no Egito, e aí você tem uma continuidade migratória da migração de Canaã para o Egito e da migração do Egito para de volta em Canaã e passar a constituir o Israel antigo. Agora nós temos uma outra teoria que vai apontar muito mais para histórias de resistência e de revolução. A história do êxodo não é só uma história de migração, é uma história de revolução, de grupos que se contrapõem ao poder do faraó. Então é isso que a gente vai um pouco refletir em todo esse DVD, ou seja, os êxodos e o êxodo como grandes histórias de resistência. O êxodo, na grande figura mosaica,
mesmo em comparação com os outros êxodos, é a história desses grupos que estão dominados na terra de Gessen, para poder produzir e fazer as grandes obras de construções do faraó. Isso está na abertura do livro do Êxodo. O projeto do faraó de manter esse povo com um trabalho forçado, chamada corveia. Você tem que produzir para o faraó. Então, esse grupo ligado à tradição de Moisés é o grupo que está trabalhando, produzindo tijolos, produzindo na roça e toda espécie de trabalho que é tudo voltado para a riqueza do faraó, para o grande projeto do domínio egípcio. Então, aí você vai aqui encontrar esse grupo de Moisés, nada mais, contando nas suas histórias qual é o seu êxodo, qual é a sua saída dessa situação de total domínio do faraó do Egito. E aqui você tem, logo nas entrelinhas do que temos em Êxodo 1:15, toda uma leitura da história a partir de baixo, a partir desse grupo que resiste ao poder imposto pelo faraó, ao poder imposto pelos reis. Essa é a história de baixo, né? Que é a história do Moisés e dos grupos que resistem. Então você vai encontrar ali essa resistência de hebreus ao poder do faraó, produzindo êxodo na história das parteiras, na história do nascimento de Moisés, na narrativa sobre de como é que Deus se revela a nós. Também nas grandes narrativas dessa intervenção que produz a libertação de hebreus e hebreias. Então, quando você vai olhar o êxodo do grupo de Moisés, é esse conjunto de histórias que focalizam esta libertação, esta saída, e para dizer, esta é a nossa história. E se torna a história de todo o povo. Então, por detrás do Moisés está a história de toda uma grande tradição. E isso compreende todas as outras narrativas de libertação. E para dizer, a história do Moisés, a história do grupo que fugiu do Egito, é a grande história da libertação de hebreus e hebreias. Então, o êxodo que está ali dessa tradição, ela vai marcando em todos aqueles conjuntos de narrativas essa perspectiva, a libertação e a resistência desses grupos. Então, agora vamos olhar alguns detalhes importantes dessa história de libertação. E nesses mínimos detalhes, que é o nascimento de Moisés, a resistência das parteiras, como que Deus se revela, esse grande marco de dizer, isso nós temos que não só lembrar, mas isso deve demarcar as histórias para o futuro. Os grupos vão sempre, ao falar do êxodo, lembrar as parteiras, ao falar do êxodo, lembrar o nascimento de Moisés, ao falar do êxodo, lembrar a teologia. Deus conosco, Deus presente. Êxodo capítulos 1 e 2, que está na abertura do livro de toda essa história do Êxodo, é muito importante ali você ter, de um lado, o grande projeto do faraó que quer conter o nascimento e o crescimento de hebreus e de hebreias. Porque é a grande ameaça, esse grupo que está crescendo. Mas quem está contando tudo isso de maneira tão sutil, quer focalizar a resistência. E como é que se dá o início desses grupos que vão promover a grande fuga, a grande saída. E aí você tem ali,
nesses capítulos 1 e 2, narrativas populares, que a grande narrativa popular é o faraó e as parteiras que temem a Deus e as parteiras que desobedecem ao faraó. Isso é narrativa popular. Você imaginar o faraó com todo o seu grande poder depender de duas parteiras para o seu projeto político. E essas duas parteiras dão rasteira nele. Elas têm mais poder do que o faraó. O faraó chama as duas parteiras e vão dizer: quando nascerem os hebreus, filho de hebreu, mata, se for menino. Elas não mataram. E quando o faraó chama elas: por que os meninos não foram mortos? As parteiras simplesmente responderam: é que as hebreias são mais fortes do que as egípcias. Quando a gente chega lá, já nasceu, não precisa de nós. Então, as parteiras dão uma driblada. Mas esse jeito de contar é a narrativa popular de como é que nós enfrentamos o poder. É conversa na beira do fogão, de mulheres e homens dizendo como é que enfrentamos o grande poder do faraó que destrói a vida, que elimina a vida. E a resistência está nessa roda de conversa, na estratégia dos pequenos grupos, com todas as suas artimanhas de dizer: olha, nós estamos lutando pela vida e estamos enfrentando esse grande poder. E aí dizer que o faraó depende das parteiras é ironizar todo esse poder. E dizer: olha, por mais que ele quer eliminar todos nós, ele depende de todos nós. E o medo dele é o medo das gerações que virão. Então, a história das parteiras é isso. É focalizar no nível popular grupos de mulheres e dizendo onde está o medo do faraó. E junto com essa história vem o nascimento de Moisés, que é outra narrativa onde você tem, de um lado, a mãe e a filha que obedecem à ordem do faraó. O faraó mandou: joguem todo menino no rio. A mãe foi lá e pegou o menino, colocou num cesto e jogou no rio. Agora, é claro, ela passou betume, protegeu todo o cestinho para o menino não morrer. E jogou. Ele mandou jogar, eu joguei. Agora ele não falou como. O projeto do faraó não disse: jogue o menino no rio. Agora, como que você tem que jogar? Pegar ele de cabeça para baixo, jogar? Não. Ela vai preparar todo o cesto. E aí a narrativa popular, para poder descrever ali a origem de Moisés, como aquele que foi levantado das águas. E dizer, toda essa grande história do Moisés é apresentar o Moisés como o príncipe dos hebreus, aquele que vai trazer a grande libertação de hebreus e hebreias. E aí a gente tem que contar a história do nosso herói, a história do nosso líder, tem que ser história fantástica. E o Êxodo é isso, é começar a história e a apresentação do Moisés de maneira fantástica. E terceiro ponto importante nesses capítulos iniciais do Êxodo é como que Deus se revela. O Deus que se revela na história do Êxodo é o Deus que escuta os gritos, os clamores, as dores desse povo. Isso está em Êxodo 3. Por isso, a narrativa da sarça ardente é a narrativa do Deus que se coloca a partir do fraco. E junto com o fraco é aquele que vai promover a elevação desse fraco. É o Deus que eleva os fracos e destitui aquele que está no poder. Então, nesse confronto entre Faraó e os hebreus, está nada mais como é que eles enxergam Deus. Deus está do nosso lado. Essa é a teologia do Êxodo, que começa no capítulo 2, versículo 23, de que o povo não conhecia, o faraó não conhecia esse Deus. E aí esse Deus nada mais é o Deus que vai escutar os clamores, descer para livrar. Por isso o seu nome é Eu Serei o que Serei. É o Deus que está acontecendo na história de libertação desse povo.
Este Deus que acontece na história do povo, ele acontece de maneira brilhante, ele acontece no confronto, no embate. É claro, esse embate entre hebreus e Faraó, entre Moisés e o Faraó, é o grande embate de Deus contra o Faraó. Neste embate de Deus contra o Faraó, temos ali a grande narrativa dos sinais. Os sinais e milagres contra o Faraó. Mas que antes são sinais e milagres para descrever a aceitação de Moisés. Capítulo 4 você tem os 3 milagres para que o povo reconheça Moisés como líder. E nos capítulos 7 a 14 do Êxodo, quase um grande bloco nas histórias do Êxodo, dessas narrativas, do Deus que vai estar nesse grande confronto de oposição ao Faraó. São os chamados sinais do Egito, que muitos leem esses sinais para dizer que eles foram verídicos. Outros leem esses sinais para dizer nada disso aconteceu. São os títulos sugestivos de grupos que vão refletir sobre isso nas suas interpretações e dizer assim, olha, tudo que está descrito ali aconteceu, é razão, é de fato, apareceram os vários sapos, a água virou sangue, atravessaram o Mar Vermelho, isso tudo é fato, acontecimento. Outros vão dizer, não, isso são fenômenos da natureza, aconteceu um aqui, outro acolá, e ninguém tem aí a descrição exata desses milagres. E aí eu posso escrever um livro, né? E tem gente que escreveu livros, né, para dizer os milagres do Êxodo, os grandes acontecimentos da história. Outros escreveram, e a Bíblia tinha razão. Eu comprovei, a água lá tá lá, aquilo que está dito, a água virou sangue mesmo. Então, isso tudo, é claro, vai para além do que está na grande intencionalidade do texto. A grande intencionalidade do texto, ao narrar esses milagres, é claro, é focar. Não que um milagre aconteceu, que aquilo aconteceu ou não aconteceu. Não é essa a discussão. Quem está produzindo o texto e a narrativa está querendo dizer para os seus grupos, para os seus leitores, para os seus ouvintes, Deus está conosco. E Deus é o que demarcou esse grande confronto com o Faraó. E nesse grande confronto com o Faraó, você tem 3 níveis de milagres. Primeiro, os milagres que são descritos como milagres de apresentação, milagres de pura magia, que cria aí o primeiro impacto para dizer, opa, nós temos alguém que pode enfrentar esse poder do Faraó. Esses são os milagres, a água vira sangue, a vara vira cobra. Esses primeiros milagres ali do Êxodo, dessas narrativas, elas são pura magia. E tanto é que nos textos vai dizer assim, ó, Moisés foi lá e fez isso, os magos do Faraó foram lá e fizeram o mesmo. Então, você tem aí esse primeiro detalhe. Os sinais simplesmente criam esse primeiro impacto, ou seja, cria dizer assim, ó, nós temos uma força. E outro vai dizer, nós também temos, então vamos colocar aqui em público as nossas forças. Aí vem o segundo bloco desses sinais, que são sinais de oposição, de confronto. E nesses sinais de confronto, aí elas vão crescendo. Primeiro, cria o incômodo. O incômodo vem lá com os sapos, mosquitos, ou seja, causa incômodo. E para poder dizer, ó, nós causamos o incômodo e os magos do Faraó foram lá e fizeram a mesma coisa, aumentou o incômodo. Aí para dizer, ó, como são idiotas, fizeram o mesmo.
A estratégia deles tinha que ser outra. Então, quando vai lá em Moisés e faz aparecer um monte de sapo, os magos foram lá e fizeram a magia, apareceram mais sapo ainda. Aumentaram, ao invés de diminuir, aumentaram. Então, o aumento do incômodo. E aí você tem já essa marca do conflito de estratégias. E nessa descrição dos sinais de incômodo, o incômodo chega tanto que os magos vão ficar tão incomodados, vão chamar o faraó e vai dizer: olha, isso só pode ser dedo de Deus, eles são poderosos. Ou, sabe qual a solução? Manda eles embora. Os magos querem que o faraó mande os hebreus embora, deixe eles partirem. Então, cria essa primeira oposição, está no incômodo. Você tem que incomodar o oponente. Na segunda parte desses sinais de oposição, aí você tem a grande marca dos sinais que mexem na economia, que são os sinais que estão lá quase que na ponta derradeira, que é a úlcera dos magos, a peste dos animais, a chuva de pedras, os gafanhotos. Esses sinais que estão lá na outra ponta, quase que no final da oposição, estão criando o quê? O grande confronto econômico. Ou seja, é a destruição da economia do faraó, é a destruição do poder político econômico do faraó. E aí tanto é que o faraó, depois disso tudo, ele vai vir com negociações, ele vai dizer: olha, eu deixo vocês irem, podem ir para o deserto. Primeiro ele faz uma concessão: não, podem ir as mulheres e as crianças. Ou seja, ele está começando as negociações, porque no fundo está lidando com as perdas econômicas. Então esses sinais vão num crescendo, para dizer, da contraposição à oposição econômica. E aí vem o derradeiro, né? Que é a morte dos primogênitos e a saída do Egito como o grande sinal para decretar o fim do faraó. Mas essa leitura de milagres tem todo o teor teológico. E a melhor imagem para a gente trabalhar o teor teológico e esse conflito entre faraó e Deus é tentarmos imaginar uma queda de braços, uma disputa de força de braços, o braço do faraó contra o braço de Deus. Por isso que o grande tema desses sinais é a mão de Deus. E os grupos estão relatando que os milagres aconteceram pela mão de Deus. Mas agora a imagem que eu tenho que trabalhar para poder explicar isso e para poder dizer que existe um confronto e que a mão de Deus foi vitoriosa e que derrotou a mão do faraó, eu tenho que imaginar uma queda de braços, uma disputa de braços. E nessa disputa de braços está a grande ação de Deus que colocou o braço do faraó abaixo. E agora é nisso aí que você vai poder entender aquilo que está na frase que corre todos esses sinais. E Deus endureceu o coração do faraó. É nessa dinâmica. E quando você está numa queda de braços, quanto mais força você faz, mais força você exige que o outro faça, que o seu oponente faça. Então, a cada sinal que Deus mandava contra o faraó, isto exigia que o faraó fizesse mais resistência e mais força para não deixar o povo ir. Então, é a queda de braços. É a grande imagem para você entender isso. Deus faz força e à medida que faz força, faz com que o oponente faça mais força ainda. Essa é a dinâmica. E se você entra com o braço mole numa queda de braços, certamente vai ser derrotado. Se você não impõe o seu ritmo e a sua força com estratégia, certamente você é derrotado. Então, o povo hebreu, com muita estratégia, foi aos poucos derrotando e minando esse poder do faraó. E a grande derrocada do faraó está
no seu fracasso econômico. Quando ele perde toda a sua marca da economia, quando a chuva de pedras vai atingir os animais, quando a chuva de pedras vai atingir a plantação. O faraó não tem mais a sua produção, o armazenamento dessa produção do povo, porque no fundo a chuva de pedras e os gafanhotos vão destruir toda essa plantação. E o que o Êxodo coloca aí no final disso tudo, dos sinais, é de que Deus fez uma distinção entre o lugar que estão os hebreus e o lugar que estão o faraó. Por isso, chuva de pedras acontece lá e não aqui. Gafanhotos vão atacar lá e não aqui. Uma das questões e pontos importantes da tradição do Êxodo está na Páscoa. E a Páscoa é entendida, é claro, com todo esse confronto entre hebreus e faraó. Porém, nós temos que entender a Páscoa como uma festa bem mais antiga do que o próprio Êxodo. Esta festa antiquíssima vem de duas tradições, enquanto festa da passagem e da mudança do campo e da fertilidade, que é a festa de pastores que dura uma noite. Então, quando você abrir lá sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, vai deparar bem isso. Na festa dos pastores, eles preparam um cordeiro, que é a festa de uma noite. Essa festa de uma noite, ela está em todo o rito da passagem, quando o pastor vai se organizar para buscar outro espaço de pastoreio, outro pasto. A mudança de pasto em pasto é a Páscoa dos pastores. Ele celebra numa noite, quando ele vai organizar, aqui acabou o pasto, reúne o clã. Amanhã na madrugada nós vamos juntar a tenda e vamos levar as ovelhas para outro pasto. E isso ele faz um churrasco, faz uma festa, queima o cordeiro, assa a carne, come a carne. Os agricultores, por sua vez, celebram a Páscoa como festa de uma semana. Essa festa de uma semana é quando ele vai colocar toda a colheita, vai celebrar o que colheu, vai fazer uma grande festa de alegria e eu colhi tantos sacos, vai colocar em comum e, ao mesmo tempo, organizar qual vai ser o próximo plantio, quando é que vão começar a preparar a terra. Essa é festa de uma semana. Fica uma semana festejando o que colheu e já planejando o próximo plantio, a próxima semeadura, como é que vamos começar a preparar a terra, remexer a terra, se aquela terra vai ter que descansar, se a gente vai plantar agora aqui. Então, Páscoa é essa festa da passagem da colheita para o plantio, passagem de um pasto para outro pasto. Essas duas festas de pastores e de agricultores vão ser agora utilizadas por esses grupos na grande memória do Êxodo. Festa de pastores no Êxodo se transformou em festa do Cordeiro. Festa de agricultores no Êxodo foi nada mais simbolizada nos pães, os pães ázimos. Então, pães ázimos e cordeiro, ali na descrição de Êxodo 12, nada mais é a memória dos grupos de pastores e de camponeses na grande festa da Páscoa. Então, eles pegam a Páscoa de antigamente e agora faz a Páscoa a partir de agora. Então, a Páscoa a partir de agora, na história do Êxodo, era antigamente Páscoa de passagem de plantio, de passagem de pasto. E agora ela ganha um novo aspecto, que é o aspecto da história desses grupos que estão lutando contra o faraó. Essa é a Páscoa. É claro, isso vai ganhando outras leituras, coberturas na tradição e na história do povo. Tanto é que a Páscoa é celebrada até hoje por diferentes grupos.
Na tradição judaica, ela sempre é memorizada, com todo aquele recontar e recontar da história que tem a ver com os dramas, a história que tem a ver com o grande enfrentamento. Por isso tem as ervas amargas, o vinho, o cordeiro, isso tudo como um grande memorial. Páscoa é memorial da libertação. Outros grupos, como cristãos, vão ler a Páscoa e vão colocar um outro ingrediente dentro da sua tradição e que vai olhar para a morte e ressurreição de Jesus. Então, são diferentes conotações de uma mesma Páscoa, de uma mesma festa que vai transitando e percorrendo a história. E a Páscoa dos judeus é uma, a Páscoa dos cristãos é outra. Porém, essas duas festas têm lá na sua raiz daquilo que dos grupos que produziram o Êxodo, uma festa bem popular que tem a ver com a passagem e a fertilidade. De pasto em pasto, o pastor celebra a Páscoa. De plantio, de colheita a plantio, o agricultor comemora a sua Páscoa. Estas Páscoas, como grandes festas de fertilidade, se tornaram memoriais da grande libertação. O Êxodo é a grande história da saída de hebreus e de hebreias do Egito, mas como os outros êxodos, que também são saídas. Mas aqui no livro do Êxodo, nesse livro que conta a libertação dos hebreus, eles vão contar a grande saída, como é que nós saímos do Egito. E, claro, se você vai pegar o mapa e olhar onde os hebreus estão, na terra de Gósen, eu vou tentar aqui geograficamente fazer e traçar a rota dos hebreus, a rota desse grupo que saiu do Egito. Eu vou, claro, buscar um caminho mais rápido, o caminho mais tranquilo e o caminho mais seguro. E é claro que dentro do próprio relato bíblico você tem a descrição de um caminho longo. E esse caminho longo, evidentemente, vai dar toda uma explicação para os 40 anos no deserto. E para o povo ficar 40 anos caminhando no deserto, o caminho tem que ser muito longo. Então você tem aí no Êxodo essa questão dos caminhos. Os caminhos rumo à terra prometida ou os caminhos rumo à saída. Então, esse grupo vai sair, se você vai olhar para os 40 anos, você vai buscar o caminho longo. E aí esse caminho longo, eles vão dizer, caminharam por todo o deserto e atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Mar dos Juncos, passaram pela península do Sinai e assim vai. Caminho longo. Quando você vai olhar um grupo que está fugindo e o faraó vem perseguindo, e ele vai logo buscar o quê? Caminho longo para ser pego na outra esquina? Ou vai buscar caminho curto, caminho rápido? Então são perspectivas diferentes do como você vai ler esses dois ambientes, esses dois marcos de saída. Isso está bem presente nos textos. Agora, quando você pega o texto mais antigo do Êxodo, que é o refrão e o cântico de Miriam, que diz assim: cantai a Javé porque ele é sumamente bom, porque ele derrubou no mar cavalos e cavaleiros. Você tem nesse texto mais antigo o Deus que derruba no mar cavalos e cavaleiros, ou seja, o Deus que está aqui presente no grupo que está fazendo enfrentamento bélico. Existe um enfrentamento militar, existe perseguição. O faraó veio atrás. Você tem logo ali o primeiro detalhe, você tem um confronto bélico, o local é o mar, não diz qual o mar, é o mar. Há uma briga no mar. E
E esse grupo que foge no mar, você tem lá o faraó com os seus soldados, com a sua tropa e os seus carros que ficam atolados no mar. E os hebreus fogem, chegam do outro lado e dão tchau para o faraó, porque fugiram. E o faraó ficou lá com suas tropas atolados no mar. O texto mais recente, esse é o mais antigo, Êxodo 15, versículo 20 e 21. O mais recente, ou seja, o texto com outra descrição e que vem bem depois, é o que está em Êxodo 14, versículos 2 e 9. Os hebreus estão acampados em Pi-Hahirote, perto de Migdol e Baal-Zephon. Nesse lugar onde eles estão acampados, o faraó está vindo com suas tropas e perseguiram e os encontraram em Pi-Hahirote, Baal-Zephon, e aí o povo passa a caminhar. Quando você vai procurar esses lugares no mapa, claro que muitas vezes você não vai encontrar nos mapas antigos, nem tampouco nos mapas recentes, mas quando você vai e consegue localizar um desses lugares, é nada mais ali na região de Gósen e Pi-Hahirote. E quando eles estão dizendo, eles estão em Pi-Hahirote, eles estão em Baal-Zephon, eles estão de cara para o mar. Eles estão diante do mar. Quando você usa essa imagem, estão diante do mar ou de cara para o mar, você logo vem. Como uma pessoa se coloca diante do mar, frente ao mar, é que ele está na praia. Está diante do mar. Então esse grupo está diante do mar e eles estão passando nada mais ali no grande estreito entre o lago Sirbônico que eles têm aqui atrás e o mar Mediterrâneo. Então você vai olhar no mapa e vai buscar lá onde está o mar Mediterrâneo, onde está o lago Sirbônico, onde começa todo ali o delta do Nilo. O mapa de Israel, olhar o mapa, os mapas antigos, ou seja, você tem ali um estreitozinho entre o mar e o lago, que provavelmente os grupos passaram por ali. E só quem consegue passar por ali é que passam no período da maré baixa. Quando a maré começa a subir, ninguém passa. E aí você tem ali grupos que ficam atolados, grupos que morrem afogados. Quando o mar enche e você não sabe mais a extensão que esse mar vai, enche, ocupa toda a praia e vai para o lago. Então você não tem mais noção e aí cobre tudo aquilo. E quando a maré baixa, o mar recua e aí aparece de novo a região de praia e o estreito onde podem caminhar. Então esses grupos conheciam muito bem aquela região. E justamente para aquela região é que eles vão levar as tropas do faraó. Os grupos vêm perseguindo, eles vão levar para aquela região. Porque é naquela região que está a perspectiva de que nós, um grupo sem poderio militar, vamos conseguir fugir do poderio militar do faraó. E aí o que eu quero dizer? É que tanto no texto antigo como no texto recente, ele não descreve qual é o mar, que se é o mar vermelho, se é o mar dos juncos. Esses dois textos, o mais antigo e o recente, vão simplesmente falar que houve um confronto no mar e que no mar o faraó com seus carros e seus soldados ficaram atolados. E onde eu vou buscar a comprovação dessas coisas? Quando nas cartas de Tel Amarna, nas antigas cartas dos reis de Canaã para os faraós, você tem muitas narrativas de carros que ficam atolados naquela região. Carros de guerra que se perdem naquela região. Ou seja, ali é o lugar do atoleiro. Se você não tem poder militar e está enfrentando um grande exército, você tem que levar esse carro e esse grande exército para um lugar que se torne armadilha. E a armadilha para quem tem carros de guerra, naquelas condições, naquele ambiente, naquela história, naquela época, nada mais são
lugar onde o carro vai ficar atolado, lugar onde você sabe que vai encher, vai ter enchente quando está chovendo demais. Então, você tem aqui na descrição da saída o caminho curto, que é por perto desse lago, onde os hebreus logo vão atingir o caminho dos filisteus e já vão entrar na região de Canaã. E aí vão constituir o Israel das montanhas. O caminho longo, é claro, vai ter a ver com toda a descrição dos grupos que vão caminhar pelo deserto, e isso vai durar 40 anos. Então, o caminho longo é para dar sentido aos 40 anos no deserto. Porque senão, caminhou por ali, em pouco tempo já está lá na terra, e isso não vai durar 40 anos. Então, toda essa dinâmica que perpassa por esses textos. A caminhada do povo no deserto, desde a saída desses hebreus e todo esse trajeto, ele vai aqui apontar alguns problemas. Primeiro, em Êxodo 15, é o problema da água. Em Êxodo 16, é o problema de comida. Êxodo 17, volta a questão da água e da organização desse povo. Para culminar no capítulo 18, com toda a questão das mudanças de estratégias e de organização. Então, a longa caminhada do povo no deserto, focalizando essa saída, ela está aqui atrelada a esses problemas. E que os hebreus, ao saírem do Egito, têm que buscar uma nova organização. E aí, isso tudo dá a dimensão dos 40 anos. Os 40 anos trabalham dentro do Êxodo com a teologia do aprendizado. O povo tem que aprender o projeto diferente. Na questão dos problemas da água, nos problemas da comida, bem ali aquilo que quem está contando quer apontar. Ele precisa que o povo aprenda os novos preceitos para poder caminhar. E em cima desses novos preceitos e o que eles têm que aprender, está, sobretudo, na partilha. Maná, manhu, manu, ma'u. O que é isto? O que é ele? Que eles estão perguntando sobre o pão, porque estão com fome, e diante de todos os murmúrios, essa pergunta, o que é isso? O que é ele? Que vai dar toda a questão do maná, vem com um grande preceito. Ninguém pode acumular para o dia seguinte. Que quem acumula para o dia seguinte estraga. Então, está aqui todo o aprendizado que eles querem transmitir para o povo de que no novo projeto, frente ao projeto do faraó, na contraposição, é que eles têm que aprender a partilhar. No último texto, que é o conselho de Jetro, o sogro de Moisés, é que o que eles têm que aprender é a descentralizar o poder. Moisés tem que aprender a descentralizar o poder. O povo tem que aprender a descentralizar o poder. Quando, no fundo, o poder que eles sabiam é o poder do rei, é o poder do faraó, são os poderes concentrados. Então, o grande projeto que está aqui nesses grupos de resistência é: nós não podemos exercer o poder como aqueles que nos dominam exercem o poder. O poder na comunidade, o poder de resistência tem que ser outro. Então, o que nós podemos dizer de toda essa leitura do Êxodo? O Êxodo é o grande livro, é a grande tradição que ensina para o povo três coisas. Ensina para o povo e para as futuras gerações que a grande marca da vitória está na resistência. São histórias de resistência
E aí a resistência de hebreus e hebreias, que é a resistência de todo o povo frente aos outros projetos de dominação. Primeira coisa que tem que aprender. A segunda coisa de aprendizado em toda essa história do Êxodo está no reconhecimento de Deus está conosco. É a teologia do Deus atuante, a teologia do Deus presente, que está nessa luta para levar o povo a um novo projeto. E terceiro, é claro, que toda resistência vai sobreviver e o povo vai vencer, e o êxodo só acontece se existem estratégias. É a estratégia de Moisés e Arão, que se torna estratégia de Deus, é a estratégia do povo. A vitória do povo de hebreus e hebreias ao celebrar suas festas, ao celebrar a Páscoa, ao celebrar a libertação, isso tudo depende da estratégia. E todo o relato dos milagres no Êxodo são os relatos das estratégias. Então, esses 3 pontos são fundamentais para a leitura do Êxodo. A grande resistência, a presença de Deus e as estratégias. Agora, só lembrando, ponto importante. O livro do Êxodo é conhecido por toda a tradição como o livro dos nomes e o livro dos sinais, porque ali traz bem presente para as gerações futuras os nomes importantes na história e os sinais primordiais da ação de Deus nessa história.